Olá, muito boa tarde. Está publicado um guia para o acolhimento eclesial a pessoas com deficiência. A iniciativa foi do Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência do Patriarcado de Lisboa e deixa indicações muito concretas, de acordo com a especificidade de cada pessoa, olhando a diferença, não como uma fragilidade, mas como uma força poderosa. Carmo Diniz é coordenadora deste serviço e está hoje no programa Eclésia para nos apresentar este projeto e esta iniciativa. Boa tarde, Carmo, obrigado por estar neste programa. Começamos por aqui uma afirmação que se encontra desde logo neste guia. A diferença é uma força poderosa para as comunidades cristãs. Porquê? Boa tarde, Paulo. Obrigada pelo convite. A diferença é uma força muito poderosa. O Papa Francisco, não a propósito da deficiência, mas recentemente disse que nós procuramos não a uniformização, mas a harmonia. E a harmonia tem a ver com a diversidade. E a diversidade abre o nosso coração, abre a nossa cabeça, mostra-nos coisas novas, permite-nos ir mais longe. Nós precisamos da diferença, nós precisamos da criatividade, nós precisamos de encontrar no diferente novas formas de viver e de ser humanos. E quando temos diante de nós, ou quando estamos com uma pessoa com deficiência, é essa força da diferença que temos diante de nós? Quando estamos perante a deficiência é muitas vezes o desconhecido, porque nem sempre temos convivência próxima com a deficiência. Quando estamos perante o desconhecido, podemos ter medo, podemos ter desconfiança, podemos ter uma série de sentimentos que são próprios e são bons e saudáveis. O que é que nós fazemos com esses sentimentos é que podemos refletir e tentar prever para quando estarmos perante uma diferença que seja uma pessoa com deficiência, abrir o nosso coração em vez de o fechar, abrir a nossa cabeça e procurar encontrar o bom que há à nossa frente dentro da pessoa. E aí a experiência, seja pessoal, seja familiar, seja, enfim, neste serviço a pessoa com deficiência, mostra que de facto uma pessoa que tenha uma especificidade diferente, um perfil diferente daquele que pode ser o mais comum, não é necessariamente frágil, mas pode ser de facto criativa e empreendedora, poderosa. Sim, se eu partir da minha experiência pessoal, podíamos ficar aqui o dia todo a conversar, porque uma mãe tem sempre muito para dizer sobre os seus filhos. Eu tenho 5 filhos, um deles é deficiente profundo e não fala, ou diz alguns sons com sentido, anda com ajuda, não vê, é cego, e tem uma capacidade extraordinariamente maior do que a minha para comunicar. É muito interessante vê-lo. Como é que isso acontece? Eu não sei explicar, é um dom que ele tem, uma característica que ele tem, uma capacidade quando se acerca de todas as pessoas, não se impõe, é muito engraçado porque não se impõe à relação, mas quando outra pessoa permite o contacto, o conhecimento, de facto o Bernardo dá uma grande volta e é uma grande surpresa ver as reações das pessoas quando se permitem entrar em comunicação com ele. Foi necessário uma descoberta dessa força comunicador do Bernardo? Tem sido um crescendo, não é? Porque ele... Há uma aprendizagem a fazer? Há uma grande aprendizagem a fazer. É preciso muito tempo, normalmente. Também com o Bernardo é preciso tempo e muitas vezes com as pessoas com deficiência é preciso tempo, porque as pessoas também têm medo de se mostrar. Também têm as suas dores, as suas mágoas e também têm receio de ser magoadas. Então, este medo funciona para os dois lados. Há muito medo de se mostrar e depois não ser aceite. No caso do Bernardo, ele também tem vindo a crescer, não é? Tem 10 anos agora, 10. E ele foi-se primeiro com as pessoas que mais facilmente se aproximavam dele, depois com as pessoas que por uma razão, ou porque estavam na escola, ou porque estavam mais próximos dele, iam observando, iam se aproximando mais devagarinho. Ele depois também devagar também vai chamando as pessoas e vai dando uns abraços e fazendo algumas das suas brincadeiras. E a força da comunicação está sobretudo nesses gestos? Está. No caso do Bernardo, a força da comunicação dele é muito afetiva. É muito, muito afetiva. E muito... ele transmite, muitas vezes falamos sobre isso, os 2 sentimentos, a paz
e de facto este amor incondicional, esta disponibilidade para a relação afetiva dele é muito forte, mas é uma característica dele. Não é necessariamente de todas as e de pessoas cada um com há de deficiência. ser de acordo com, enfim, com o seu perfil, não é? Claro. A integração do Bernardo, seja familiar, seja noutros ambientes, como é que aconteceu? Nós já tivemos vários tipos de experiências. O Bernardo é adotado e, portanto, houve necessariamente uma integração e houve algum E desde logo aí cuidado. acredito que tenha acontecido, enfim, por parte dos irmãos, por parte da família, uma necessária aprendizagem também, Sim, não é? sim. Dos irmãos lá em casa, e são 4, e eram pequeninos quando ele chegou lá à casa. Falámos sobre a deficiência, mas também não falámos demasiado, depois deixámos a interação. O Bernardo também chegou muito pequenino, também com 3 anos, e era um bebê. Um bebê precisa de ser cuidado e não... Depois ele... Depois, com a ajuda também, e muito importante, de pessoas que sabem do assunto, terapeutas, conseguimos, cada um à sua maneira, interagir. E ele sabe que tem uma irmã que gosta mais de fazer cócegas, e há uma irmã que gosta mais de tomar conta e ajudar nas refeições, e há um irmão... O irmão, então, gosta de andar à luta na sala, e andam os dois à luta, a brincar às lutas, não à luta, a brincar às lutas. Sim. Isto no ambiente familiar, cada um foi descobrindo a maneira de se relacionar. A uns dá mais cola, outros faz mais ajuda nas tarefas diárias. Depois, quando ele foi para a escola, começámos a trabalhar com a escola também na integração, o que é necessário para na escola também conhecerem melhor o Bernardo. Como ele não fala, as outras crianças na escola e até os professores, educadores e auxiliares não sabem da história dele, e portanto é necessário explicar como é que ele é, o que é que ele gosta, como é que ele se manifesta em relação a gostar ou não gostar, como é que são as brincadeiras dele, e depois deixar abrir também a novas descobertas. Depois de começar a relação, depois cada um tem o seu caminho, não é? Depois, Foi necessária uma adaptação específica no caso dos pais, no vosso ritmo de trabalho, no vosso ritmo diário, para estar próximo do Bernardo? No início eu estava a trabalhar e deixei de trabalhar. Considerámos que era importante eu ficar mais próxima de todos, não só do Bernardo, mas de todos, e para haver ali uma adaptação. Depois lentamente retomei noutras funções, sobretudo aqui no serviço, também porque fui ganhando o gosto e a paixão pela diferença, o interesse pelas portas que nos abre, o pensar de maneira diferente, fazer de maneira diferente, dar espaço aos outros para se manifestarem. Tem sido apaixonante para mim, pessoalmente, trabalhar o tema da deficiência. E por isso essa adaptação, sim. Depois, em termos médicos, uma médica disse-me que o Bernardo não precisava de aparelhagem. Eu não sabia o que era na altura e, graças a Deus, ainda não sei, algumas pessoas sabem bem. E, portanto, ele não precisa de cuidados médicos, cuidados técnicos. Precisa de carinho, precisa de educação, como todos, precisa de ser ensinado a fazer determinadas coisas. Isso faz-se na medida do que podemos e sabemos. Depois ele precisa também, pessoalmente, do Bernardo, como tem alguma dificuldade em perceber o meio que o rodeia, ele precisa de tranquilidade também e, portanto, não pode ir para qualquer sítio. Não pode estar muito tempo com muito barulho e muita confusão, porque ele não tem capacidade para perceber. E precisa de ambientes mais resguardados, mais familiares. Vamos à casa de amigos, não deixamos de fazer nada. E ele próprio não deixa de fazer nada. Portanto, toda a circunstância não é um limite, é uma aprendizagem que levaram por diante. Sim, para o cotidiano normal. Com mais tempo e com tranquilidade e com respeito. Às vezes não funciona, às vezes se ele fica mais enervado porque está em algum sítio, então nós todos, mas fazemos com os outros também, não é? Claro. Aqui é talvez com um bocadinho mais de cuidado, mas tem a ver mais com o respeito pelos ritmos dele. Isso sim. Poderíamos dizer que é um exemplo de boas práticas na integração da pessoa com deficiência. Olhando a sociedade, infelizmente não podemos dizer o mesmo de todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Olha, eu gostava muito e ficaria muito feliz se conseguisse chegar a essa conclusão de que somos uma boa prática, com toda a honestidade.
e esforçamos para isso. Portanto, espero que sim. Sim. Não é fácil. Muitas pessoas perguntam se é fácil. Fácil não é. Não é fácil. É uma situação complicada. Mas a possibilidade e o conquistar determinadas conquistas, acredito que deem muita felicidade. Exatamente. Não é fácil, mas é muito bom. E nós não procuramos o fácil, procuramos o bom. Penso que todos nós, estou a generalizar, mas acho que todos nós procuramos o bom e não é fácil. Vale a pena essa aventura, não é? Sim. Temos que falar também, poderíamos falar, como disse a Carmen há pouco, podíamos ficar aqui o tempo todo a falar de um caso muito, muito específico, mas interessa falar também de um ambiente, que é o ambiente eclesial, não é? Sim. Que descoberta aconteceu para chegar a este guia, para que, de facto, exista acolhimento nas comunidades? Sim, não lhe respondi à pergunta anterior, peço desculpa. No Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência, fizemos um questionário. Não é um inquérito, não é um estudo, é um questionário simples aos priores da Diocese de Lisboa, e fizemos 4 perguntas muito simples. A primeira foi e é sempre a resposta do prior, portanto, como é que ele vê a comunidade onde está inserido. Se existem pessoas com deficiência na sua comunidade. E 94% dos priores de um universo em que todas as vigararias responderam, não tivemos 100% de respostas, tivemos 60%, mas a amostragem é muito boa e variada. Das várias regiões do Patriarcado de Lisboa, sim, não é? Todas as vigararias responderam, portanto 100% em relação às vigararias, em relação às paróquias, 60%, que é uma boa amostragem. 94% dos priores, portanto quase todos os priores, disseram que sim, que havia pessoas com deficiência na Igreja. Isso torna muito pertinente a questão e é muito importante como resposta. Depois perguntou-se em relação ao tipo de deficiência e a resposta segue também um pouco o padrão do visível, a deficiência motora, depois a intelectual, depois a sensorial. É muito difícil percebermos que uma pessoa é surda, ou é difícil, às vezes, se uma pessoa cega for muito bem organizada no espaço, às vezes é difícil perceber que a pessoa não vê. O meu filho Bernardo, raramente as pessoas se apercebem que ele não vê. E esse padrão seguiu do visível e portanto, é só um dado. Perguntou-se ainda se na área geográfica da paróquia existiam instituições de apoio, não só os centros sociais e paroquiais, mas outras instituições, como as CERCIs ou outras instituições. E muito interessante que metade das paróquias tem na sua área geográfica um apoio de uma instituição. E isso é muito bom, como estrutura. Metade das paróquias estarem servidas com um sítio, uma instituição que sabe cuidar de pessoas com deficiência, é muito bom. A quem pode recorrer, apesar de podermos saber que muitas estão cheias, com lista de espera, com falta de vagas, mas existe, a estrutura existe. E, por fim, perguntou-se, uma pergunta mais aberta, quais é que eram as respostas concretas que os priores tinham na sua paróquia. E a resposta, posso dizer que foi um bocadinho mais tímida. E foi muito... Temos uma pessoa na catequese, temos uma pessoa nos escoteiros, temos cuidado com o estacionamento, com as rampas de acesso. Isso permitiu-nos fazer um desenho onde, se considerarmos que a Igreja está no meio, o que é que concorre para dentro da Igreja, tanto a nível de acessibilidades, o que é necessário para entrar na Igreja, e quando a Igreja não é só o edifício físico, e o que é que está à saída da Igreja. E esta saída também remete para a Igreja, que é apoio em casa, apoio à família, o que é que acontece depois da Igreja, depois do que acontece dentro da Igreja. E, portanto, temos uma lista de práticas que, não sendo generalizadas, são ideias e propostas. Para nós, para serviço, diz-nos ou lembra-nos que talvez como Igreja tenhamos que ser mais proativos e chamar as pessoas com deficiência. Este medo que nós falámos há pouco, o medo que nós temos de nos aproximarmos de uma pessoa diferente de nós, é igual ao medo que a pessoa que é diferente de nós tem de rejeição e de não corresponder às expectativas. E, portanto, é preciso, dentro da Igreja, é preciso que os priores, que os agentes pastorais digam claramente: nós queremos ter todas as pessoas dentro da Igreja e, portanto, queremos que todas as pessoas se aproximem. Para esse encontro da força poderosa que é a diferença, não é? Sim. Vamos aproveitar os minutos que temos para deixar algumas indicações que estão neste guia.
porque aqui são propostas formas de acolhimento da diferença de acordo com várias tipologias, chamemos assim, não é? Sim. Desde logo a deficiência intelectual. Sim, sim. Este guia não é original do serviço, é importante dizer. Portanto, o guia começou Diocese de Madrid, não é? na Arquidiocese de Madrid, em 2018, publicaram um guia que nos chegou e que nós olhámos com todo o interesse e alguma surpresa, confesso, porque na altura pensámos que estranho é preciso dizer que não se grita ou não é necessário falar mais alto com uma pessoa surda, porque ela não vai ouvir, ou que não se pode sair de perto de uma pessoa cega, porque senão ela não vai saber que nós saímos e fica perdida. E este guia foi feito em Madrid, recorrendo aos grupos das várias tipologias, se pudermos dizer isso for correto. Foi pedido ao Movimento Fé e Luz que fizesse como é que gostaria de ser acolhido em igreja, foi pedido a um grupo de pessoas cegas que dissesse o que considera importante e, portanto, isto vem das necessidades das pessoas com deficiência. Esta organização também já vinha da Arquidiocese, nós pedimos autorização para adaptar e fizemos uma adaptação, portanto, não é uma tradução, é uma mesmo adaptação. E é um guia, de facto, com indicações muito diretas e muito precisas, de acordo com a deficiência, e por isso pedi-lhe, Carmo Diniz, que indicasse também a quem nos está a ver e ouvir, por exemplo, para acolher uma pessoa com deficiência intelectual numa paróquia, qual é a melhor atitude, o que é que se pode fazer, o que é que a paróquia pode oferecer. Sim, é como está organizado o guia, não é? Quem é que pode encontrar, o que é que pode fazer e o que é que a paróquia pode oferecer. Nas pessoas com deficiência intelectual, o tempo é chave. O tempo, o permitir que o outro diga o que quer, o que precisa, a ter a atitude proativa de chamar, de acolher, porque as pessoas não se impõem, as pessoas com deficiência intelectual muitas vezes não se impõem, esperam que sejam chamados, têm vergonha também e algum medo. Usar a música é um meio muito forte para chegar a toda a gente e estas pessoas também. E o respeito. Considerar que todas as pessoas, que a dignidade é igual em todas as pessoas e que todas têm não só o direito, como o dever de contribuir para a Igreja. O respeito é muito importante. Tempo, respeito, como recursos práticos, a música, na deficiência intelectual é muito Vamos importante. ter que ser telegráficos e remeter para este guia, para quem o quiser adquirir. Ele está disponível também em várias páginas de internet, o PDF, não é? Sim. Todo o guia está disponível. Se encontrarmos num encontro com uma pessoa com deficiência física... Com deficiência física é muito importante falar com a própria pessoa. Muitas vezes as pessoas estão em cadeiras de rodas ou têm auxiliares técnicos. É muito importante pode haver uma tendência a falar com a pessoa que está ao lado. A pessoa que tem uma deficiência física pode-se falar diretamente, pode ter uma compreensão perfeitamente. Não é? Sim, falar diretamente com a pessoa, aliás, na deficiência intelectual e em todas também. O facto de uma pessoa ter uma deficiência não significa que seja totalmente incapaz de fazer qualquer coisa. Portanto, pode ter uma limitação num determinado campo, não podemos assumir que tem todo o tipo de limitações. Uma deficiência visual? Uma deficiência visual é muito importante sinalizar que se está presente ou que se afasta dessa pessoa, porque como não tem visualmente essa percepção, se estiver num ambiente que não transmita o som dos passos, pode não perceber, perguntar sempre o que é que precisa, em que é que pode ajudar. Muitas vezes as pessoas com deficiência visual têm um cão-guia e o cão-guia é um auxiliar técnico. Por muito nós gostamos de animais, mas no caso do cão-guia é muito importante que o cão-guia esteja completamente concentrado na sua tarefa e não é bom interagir com o cão-guia. Deficiências visuais e auditivas. Vamos chegando... Sim, mas o que é que uma paróquia pode oferecer sempre nesse tópico, essencialmente? Às vezes as paróquias têm para a catequese a projeção dos textos. Isso é muito útil quando a projeção é numa parede ou num espaço grande que permita ter o texto em grande. Pode ser muito útil para uma pessoa com deficiência auditiva ou uma pessoa com baixa visão.
Às vezes confunde-se as pessoas cegas com baixa visão. A maioria das pessoas tem baixa visão, não é cega. E, portanto, é sempre um bom auxiliar poder projetar textos. Se uma pessoa tiver concomitantemente dificuldades de visão e de audição, o caminho é o do coração. Portanto, é tentar comunicar, tentar estar disponível, mais uma vez ter tempo e vontade de comunicar com a pessoa. Nesse caso, o sentido do tato é mais importante e o tato faz-se muitas vezes através das mãos. Mas nós não sabemos tudo na relação com os outros e, portanto, temos que perguntar. Finalmente, este guia aponta o encontro com pessoas com deficiências auditivas e aqui acredito que seja uma resposta que felizmente vai crescendo, nomeadamente pela língua gestual portuguesa. Está a crescer. Também neste programa, felizmente, não é? Sim, e com alegria desde setembro, também podemos dizer que na nossa diocese já temos ao domingo às 10 uma missa com tradutores de língua gestual em Telheiras. Desejavelmente haverá mais oferta. Se houve tempos em que havia grupos de pessoas surdas que se juntavam para ir a Fátima, porque era em Fátima que havia a missa com tradução, agora já em Lisboa, isso é muito importante. E há casos também em Braga, no Algarve, enfim, Bragança, creio eu. Braga, a Pastoral dos Surdos tem muita força, é um caminho muito bonito. Foram, se não me engano, 15 pessoas crismadas o ano passado e é um princípio começar a ver a tradução na Eucaristia Dominical para depois haver grupos e caminho de fé para cada um. Carlos Diniz, terminamos como começamos com essa reafirmação. O encontro com uma pessoa com deficiência é um encontro com uma pessoa que é diferente e a diferença tem uma força poderosa. A diferença tem uma força poderosíssima. Abre o nosso coração, modifica-nos por dentro, leva-nos a sermos melhores e a sermos todos mais humanos, que é o que queremos ser. Nós não somos... Todos temos falta de eficiência e todos precisamos da diferença para sermos melhores. É uma força muito poderosa e não a devemos perder nunca. Fica esse desafio também para as paróquias, as comunidades cristãs, os grupos que enfim, muitas vezes podem estar cheios já de um horário, de uma rotina com as mesmas pessoas, mas com diferente se podem transformar, acredito. Sim, Papa Francisco fala muito na cultura do encontro, não é? Cultura do encontro não é encontros distantes, é encontro com quem se cruza connosco. E quando os estranhamos, podemos passar só por eles. Não os estranhemos, encontremos-los. Carlos, muito obrigado por ter estado aqui no programa e apresentar também o testemunho pessoal e esta aposta na integração de todas as pessoas nas comunidades. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Mais logo, acompanhe-nos na rádio no dia em que iniciamos uma partilha de vida que o Padre Feitor Pinto faz com quem nos segue. Uma conversa para ouvir ao longo desta semana, às 22h45, na Antena 1. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.